Bom, gente, estou aqui gravando a nossa primeira videoaula, retomando aquelas aulas que a gente já teve presencial aqui na sala de aula antes da pandemia. Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas vamos fazer um resumão aqui. Nos primeiros encontros que tivemos aqui na aula presencial, eu coloquei um computador sobre a mesa, lembra? Aquele monte de peças e fui falando. Agora eu me adaptei, fiz um videozinho aqui para vocês, espero que fique bem explicadinho e bem resumidinho também. Bom, nesse primeiro momento, o que vocês precisam aprender? O que é um computador, como ele é dividido, né? Sabemos que ele é dividido em duas partes, o hardware e o software. Lembra daquela explicação? Os termos da informática são importantíssimos para vocês que estão iniciando nessa área, né? Curso básico de informática, entende-se que vocês estão à procura do começo. Então, como se trata de um curso básico, a primeira informação que eu preciso passar para vocês é sobre os termos da informática, que são os termos da informática são em inglês. E não é para vocês se preocuparem com isso, né? Traduzir os termos ao pé da letra, é importantíssimo só que vocês entendam e se adaptem a eles, porque esses termos estarão fazendo parte do seu dia a dia, não só aqui no curso de informática, mas faz parte da nossa vida agora. Então, vamos lá. O hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. O hardware, podemos dizer assim, que são os componentes do computador. Todas as peças, tudo que eu toco, que eu posso pegar, é físico. Hardware é a parte física do computador. Alguns desses equipamentos são o gabinete, esse modelinho de pezinho assim, nós chamamos de gabinete de torre. O gabinete desktop, que ele é deitadinho, onde o monitor vai em cima dele, parecido com esse da nossa sala de aula. E o notebook, que são os portáteis. Esses modelos de gabinete são os mais comuns. Existem telas acopladas, existem outros modelos, mas basicamente, para vocês entenderem, diferenciar um gabinete de uma CPU é muito importante. Às vezes, vocês comentam assim, minha CPU queimou, eu vou ter que formatar minha CPU. E normalmente as pessoas chamam o gabinete de CPU. É normal isso. Mas para que vocês entendam e saibam diferenciar uma coisa da outra, modelos de gabinete são esses. CPU é um hardware que vai dentro da CPU, que vocês vão ver logo mais agora na frente, olha. Outros exemplos de hardware que ficam lá dentro da CPU são placa-mãe, o cooler, parece um ventiladorzinho, algumas pessoas chamam de ventoinha, mas ventoinha é no carro, né, gente? Aqui no computador ele é o cooler. O processador, que é a CPU, Central de Processamento de Dados. Esse sim, olha, é a CPU do seu computador. O gabinete, essa caixa preta que todo mundo olha e confunde e chama de CPU, é um modelo de gabinete. O processador, que é esse chipzinho aqui, parece um chipzinho, né? Ele vai na placa-mãe e este sim é o processador do seu computador. Existem vários modelos de processador no mercado. Vocês saberiam dizer para mim qual é o processador de vocês? Pensem aí, depois vocês vão me responder isso em atividades. Quem tem computador em casa, depois vai dizer para mim qual é o modelo do processador. Combinado? Também tem dentro do seu gabinete a memória RAM. Essas memóriazinhas que estão aparecendo aqui, ó. Tem alguns modelinhos aqui. Tem vários modelos também. Eu não vou entrar em detalhes, porque o que eu quero aqui com esta aula é simplificar para vocês sobre hardware e software, diferenciar uma coisa da outra. Então não há necessidade de falar de modelos. Importante que vocês saibam que memória RAM fica dentro do gabinete e é necessário a memória RAM
Vocês vão aprender também que ela serve para dar velocidade para o seu processador. O processador, ele vai processar os dados. A memória RAM vai armazenar os dados enquanto o computador está ligado. Quando você desliga o computador, a memória RAM é desligada, apagada. Tudo que ficou nessa memória estará apagado ao desligar o computador. Então é importante que vocês lembrem disso. Memória RAM é uma memória temporária. Podemos falar também um pouco sobre periféricos. Por que periféricos? Essa palavra, porque, olha, gente, eu sempre comento aqui, concurso público, normalmente cai básico de informática. Coisas básicas, lógico, tem específicos também. Mas no caso de curso básico, quando pede lá no edital assim, vai cair informática básica, Windows, Word, Excel e PowerPoint, o que vocês precisam se preocupar? Com a parte teórica da informática, porque são palavras e termos que vocês não estão acostumados e que vão aparecer por aí, ó. Periféricos, o próprio nome diz, se refere a periferia. O que seria periférico, então? É um dispositivo ou simplesmente um periférico. Ele é um dispositivo auxiliar usado para enviar ou receber informações do seu computador. Um dos periféricos que vocês vão conhecer agora são os periféricos de entrada de dados no computador. Imagina, para acessar dados no computador, qual seria o equipamento utilizado? Vocês devem estar falando aí, ó, mouse, claro, é através do mouse que eu acesso dados no computador. Outro periférico de entrada, teclado. Muito bem, quem falou teclado? E que vocês precisam prestar atenção. Essa siglazinha aqui em cima, ó, PE, periférico de entrada de dados no computador. São coisas básicas, mas que vocês precisam dessa informação para que vocês compreendam o todo do curso de informática. Também vocês vão ouvir falar no monitor, na caixinha de som, na impressora, e vocês vão classificar esses equipamentos como periféricos de saída de dados. A sigla seria PS, periférico de saída de dados. Por quê? Porque é por aqui, pelo monitor, pela tela que eu visualizo tudo que eu estou fazendo. A caixinha de som é onde eu ouço tudo, é o áudio do meu computador, é a saída do som. A impressora é onde eu imprimo tudo que eu estou fazendo, é a saída dos dados. Mas tem um detalhe aqui, ó. A impressora multifuncional, como a do nosso modelinho aqui, alguém deve estar perguntando aí, ela também entra dados? Entra também. Então, ela pode ser classificada como um periférico de entrada também, sim. Então, eu posso dizer que este modelo de impressora, ó, multifuncional, é periférico de entrada e saída de dados do computador. Também vamos ouvir falar em outros periféricos de entrada e saída, olha, pode ser os dois. O gabinete, um CD, ó, eu posso acessar dados de um CD, eu posso enviar dados de um CD para o computador. Pendrive é a mesma coisa. Então, eles são classificados como PES. Aqui tem outro modelinho de impressora, é o mesmo modelo, mas para não confundi-los, né? Porque ele também é um PE, quando ele não é multifuncional. Só imprime, por exemplo, é um PE, mas quando imprime e digitaliza, por exemplo, o documento, é periférico de entrada e saída de dados do computador. Bom, gente, já falamos bastante de periféricos, né? E como o vídeo hoje se refere aos dois, hardware e software, vamos falar também sobre o software. O software é a parte lógica do computador. Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Também pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Em um computador, o software é classificado como a parte lógica,
cuja função é fornecer instruções para o hardware. Olha só, hardware, ele depende das instruções do software. Então, todo programa, todo computador necessita de um programa para funcionar. E todo hardware precisa do software. O software precisa de um hardware, o hardware precisa de um software, ou seja, hardware e software, um precisa do outro. Não tem como trabalhar, ter um só, ter só um computador, um monte de peças e não funcionar. Ou ter um programa para gravar, para instalar no meu computador e não ter um computador para instalar. Percebem que informática é assim? Eu preciso de equipamento e preciso de software. Eu preciso da parte física, eu preciso da parte lógica. E um dos programas mais importantes do computador é o sistema operacional. Com certeza, olha, para que o computador funcione, eu preciso de um sistema. O nome desse sistema operacional vai depender do seu, eu não sei qual que é o de vocês em casa, mas qual que é o sistema operacional mais utilizado por todos, pela maioria? É o Windows. Quem falou Windows acertou, né? Só que o Windows tem várias versões. Tem várias versões, o Windows 7, o Windows 10, que é este que eu estou utilizando agora no momento. Também é outra pergunta que vocês podem pensar para responder aí depois nas atividades. Qual é o sistema operacional que vocês já conhecem, já utilizaram ou utilizam, ou em casa ou no trabalho? Pesquisem isso. É o software mais importante do computador. Ele é instalado numa área especial dentro do disco rígido e é carregado para a memória RAM toda vez que o computador é ligado. Percebem? Olha, eu ligo o computador, o sistema operacional que já está instalado nele, ele é carregado para a memória RAM. E somente depois de ativado no sistema operacional que poderá chamar outros softwares ou utilizar algum hardware. Existem no mercado vários tipos de sistemas operacionais, olha, Windows, iOS, Ubuntu, Linux, outros, gente. Aqui tem o desenho do Android, ó, é um Androidzinho, porque esse é o sistema operacional da maioria dos celulares com o sistema Android. Mas tem o da maçãzinha, ó, iOS, sistemas operacionais dos computadores da Apple. Ubuntu, olha só, o sistema operacional Ubuntu, ele é livre. Significa que ele é gratuito, assim como o Linux, gente. Vocês, não sei se alguém conhece Linux, mas o Linux é um sistema operacional, ele é muito bom, mas porém ele é um pouco complicado de utilizar. A maioria das escolas públicas utiliza esse sistema justamente por ele ser um sistema livre. E detalhe, ele não pega vírus, então ele é um sistema muito seguro. Mas detalhe, é difícil de você baixar, fazer downloads nele, então meio complicado. É mais para profissionais da área mesmo, que estão acostumados a utilizar esse sistema. Esta é só uma questão de informação, né? O mais importante é que vocês saibam diferenciar um sistema operacional do outro. E qual que vocês estão utilizando no momento, qual o curso que vocês estão aprendendo. Aqui comigo, na Escola do Trabalho, nós estamos trabalhando numa máquina que tem o sistema operacional Windows 7. Algumas máquinas estão com Windows 10. O Windows, ele sofre atualizações, assim como todos os programas de computador vão sendo atualizados com o tempo. Então, existe uma sequência de sistema operacional desde o início da história do computador, que é um outro vídeo aula que eu poderia estar passando para vocês. Eu vou passar em formato de vídeo mesmo. Vou procurar um bem resumidinho e vou enviar para vocês, explicando a história do computador. Mas quem tiver interesse, quiser ler sobre a história do computador, é interessante. São informações que fazem toda a diferença na hora de aprender, ainda mais para quem quer continuar na área de informática. Olha só, vamos falar também sobre outra memória do computador, ó. É a ROM. Quem nunca ouviu falar em memória ROM,
certamente já ouviu falar sobre um mais próximo do que isso, um CD-ROM, por exemplo. O que seria esse CD-ROM? É uma mídia ótica que permite apenas a leitura de dados, ou seja, você não pode gravar arquivos em um CD-ROM, apenas executar ou visualizar o que já existe nele. Basicamente, essa é a função da memória ROM, oferecer dados apenas para leitura. Normalmente a ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para qual ele foi desenvolvido e que controla as funções mais básicas dos dispositivos. Por exemplo, na ROM de uma calculadora, podemos encontrar as rotinas matemáticas que o estudante pode realizá-las. Ou seja, você vai lá, pega a sua calculadora e digita lá 1000 vezes 200. Essa rotina já está pronta lá, já está gravada nessa memória. O que você vai fazer é realizar um cálculo matemático. Já no caso dos celulares, normalmente as ROMs carregam o sistema operacional e os softwares básicos do computador, do aparelho. Como a gente já falou no slide anterior, os sistemas operacionais mais comuns, mais conhecidos são o Android e o iOS, né, para celulares. Mas existem outros, o Windows 8. Em se falando de tecnologia, existem muitas concorrências no mercado, mas isso fica para um outro vídeo. Agora sim, encerrando com vocês hoje esse pequeno vídeo resumindo sobre hardware e software. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu pode estar pesquisando na internet mais sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida que vocês não encontraram uma resposta, vocês podem estar perguntando depois, através de atividades que eu enviarei também logo na sequência. E vamos encerrar esse vídeo de hoje e espero vocês na próxima. O próximo vídeo estaremos falando sobre a área de trabalho do Windows, os ícones, as barras de ferramentas, outros termos que vocês precisam conhecer também. Gente, até o próximo vídeo.